Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. João 10, do 1 ao 18. Amém? Vamos nos pôr de pé para a leitura deste texto. João 10, do 1 ao 18. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pelas portas, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas o ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e a deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Oremos. Pai querido, Pai de amor, fala aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra, ela é uma porção poderosa das Escrituras Sagradas. E eu creio que esta palavra poderosa, em João capítulo 10, o versículo 1 ao 18, o Senhor vai falar aos nossos corações poderosamente. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nós vamos pregar nesta noite por alguns momentos neste tema. Jesus é o bom pastor. O Senhor Jesus é o bom pastor. Ele disse aqui em João 10, do versículo 1 ao 18, que aqueles que vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores, falsos profetas. O Senhor Jesus se apresenta como um bom pastor. Ele é o bom pastor. O mercenário são os fariseus. Eles são os ladrões e salteadores. Irmãos, antes de Jesus vir ao mundo, ele nasceu no século I, no ano 1 do século I. E antes de Jesus Cristo vir ao mundo, levantaram muitos ladrões, salteadores, falsos profetas. Mas Jesus, irmãos, ele é o bom pastor, que deu a sua vida por nós, que somos suas ovelhas, ovelha do seu pasto.
Nós pertencemos ao rebanho do nosso Deus e Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E Ele disse aqui que ainda há ovelhas que não pertencem ao aprisco do Senhor. E Ele quer agregar essas ovelhas também que não pertencem ao aprisco do Senhor, ao rebanho do Senhor. Irmãos, nesta noite, nós queremos falar sobre Jesus, o bom pastor. O missionário já sabemos que são os fariseus, eles são os ladrões e os salteadores. O pano de fundo para entender o capítulo 10 envolve 2 pontos principais. A figura do pastor com suas ovelhas era conhecida de todos os ouvintes de Jesus em Israel. Por que era conhecida de Jesus? Israel era um país que vivia da agricultura e também da pecuária. Israel era um país que tinha um grande rebanho de ovelha. E o primeiro ponto, irmãos, falar sobre ovelha. Jesus é o bom pastor, nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Israel era uma grande pecuária de ovelhas. E a Bíblia fala sobre Davi, que quando ele foi escolhido para se tornar rei em Israel, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. O segundo ponto, irmãos, que queremos falar nesta noite, queremos meditar por alguns minutos neste ponto, Ezequiel 34, versículo 1 ao versículo 6, Ezequiel 34, do 1 ao 6, eu quero ler com os irmãos. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comei a gordura, e vós vestis da lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andarão desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andarão espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Ezequiel, irmãos, ele escreve, profeta Ezequiel, Deus denuncia os falsos pastores. Ezequiel, ele escreve sobre estes falsos pastores que estão comendo da gordura das ovelhas e vestindo com a lã das ovelhas. Deus denuncia e critica aos líderes religiosos daquela época em que Ezequiel profetiza. Deus denuncia e critica os líderes religiosos, os profetas, os juízes, os sacerdotes e até o rei que governava em Israel. Deus manda o profeta Ezequiel dizer: vocês são falsos pastores, que estão comendo da gordura das ovelhas e vestindo da lã das ovelhas. Ao invés de vocês cuidar das minhas ovelhas, do meu rebanho, vocês não estão cuidando, estão aproveitando do meu rebanho. Irmãos, Ezequiel, ele profetiza contra os falsos pastores
E existiam muitos falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas. E quando Jesus veio ao mundo também, irmãos, o mundo estava cheio de mercenários, de falsos pastores, de falsos profetas, homens que estavam comendo da gordura da ovelha e não estavam nem um pouco preocupados com aquelas ovelhas que estavam enfermas, com aquelas que estavam desgarradas, com aquelas que estavam doentes. O Senhor Jesus quis dizer, Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu não sou mercenário, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nesta noite, irmãos, queremos falar em 3 pontos, 3 tópicos que o Senhor Deus falou ao meu coração quando eu preparei esta mensagem. O bom pastor cuida das suas ovelhas, e o bom pastor é Jesus. Primeiro tópico: o bom pastor Jesus, a ovelha fraca ele fortalece, o bom pastor Jesus, e a cura. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 30. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, Jesus, irmãos, ele não era um mercenário, Jesus não era um falso profeta, Jesus não era um ladrão, nem um salteador, mas ele é o bom pastor. O bom pastor que ele cuida das suas ovelhas. Nós que já pertencemos ao aprisco do Senhor, ao rebanho do Senhor, o Senhor Jesus ele tem cuidado de cada um de nós. E diz em João 10 que ainda há ovelhas que não pertencem a este rebanho, que Jesus também ele quer agregar, ele quer salvar essas ovelhas para também pertencer ao rebanho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o bom pastor que cuida da ovelha fraca. A fraca ele fortalece e a cura. A mulher do fluxo de sangue, diz o texto que ela tocou nas orlas da veste do Senhor Jesus, e ela ficou curada. E aquela mulher padecia 12 anos com sangramento, 12 anos enferma. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro e não tinha sido curada. Os médicos que cuidavam daquela mulher, os médicos não conseguiram curar aquela mulher. E ela gastou todo o seu dinheiro. Mas ela, por detrás de Jesus, ela vê Jesus e ela diz: agora é a hora de eu ficar curada, é a hora desse fluxo de sangue, dessa hemorragia, que há 12 anos tem me prejudicada, tem me maltratada. Há 12 anos essa enfermidade ela tem feito o meu corpo ficar enfermo. Agora eu vou tocar nas orlas da veste do Senhor Jesus e eu vou ficar curada. E ela tocou com fé, e Jesus a curou. Se você nesta noite tem uma enfermidade, meu irmão, e se você pedir ao Senhor, orar com fé, e crer que o Senhor Jesus ele pode te curar, eu creio que virtude
pode virtude sair do Senhor Jesus nesta noite. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por sua vida, intercedendo pela igreja. Mas se você nesta noite orar com fé, a virtude do Senhor, lá do céu, Ele vai enviar uma bênção, e a virtude de Deus vai chegar no seu corpo físico, e você vai ser curado ou curada, porque Jesus, Ele é o médico dos médicos. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e também na terra, e Ele tem poder para curar, Ele tem poder para dar saúde quem está com a saúde frágil, Ele tem poder para curar toda a enfermidade, curar o câncer, curar a AIDS, curar a Covid. Jesus tem o poder, todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que todo o poder foi me dado nos céus e também na terra. Todo o poder pertence ao Senhor. Basta o Senhor Jesus, irmãos, Ele tocar no enfermo, e o enfermo vai ser curado. E hoje o Senhor Jesus, Ele envia anjos. Eu creio que quando nós oramos com fé, nós pedimos com fé, podemos estar com algum tipo de enfermidade, ou até desenganado pelos médicos, e quando nós oramos, Deus, Ele envia anjos dos céus, e Ele cura as nossas enfermidades, porque Ele é o Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura as nossas enfermidades. Ele cura todas as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades. O segundo tópico da mensagem desta noite, Jesus, irmãos, Ele é o bom pastor. A ovelha desgarrada ou perdida, Ele vai buscá-la. O livro de Ezequiel, ele diz que o Senhor Jesus, Ele busca a ovelha perdida, desgarrada. Ele busca. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao versículo 7. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, Jesus é o bom pastor. Olha o versículo 7, irmãos. Jesus, Ele diz no versículo 7, que há mais alegria, né, por uma ovelha, olha o versículo 7, quero ler novamente com os irmãos: por uma ovelha há mais alegria, e digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, irmãos, é o bom pastor, e a ovelha desgarrada, perdida, Ele vai buscá-la. Em Lucas capítulo 15, o texto fala sobre as 99 ovelhas que ficaram no aprisco, e uma ovelha se desgarrou, e o bom pastor Jesus, Ele foi buscá-la, aquela ovelha que tinha se desgarrada do rebanho. Jesus foi em busca daquela ovelha. Assim Jesus, Ele olha para nós, irmãos, quando nós saímos da casa do Senhor, quando nós que estávamos na igreja adorando ao Senhor, pregávamos na igreja, cantávamos na igreja, adorávamos ao Senhor na igreja, glorificava o nome do Senhor na igreja, orava na igreja, e quando nós nos desgarramos, quando nós saímos da igreja, saímos do aprisco, o aprisco do Senhor é a igreja, e quando nós nos afastamos da igreja do Senhor Jesus, do caminho, Jesus, que é o bom pastor, Ele vai buscar aquela ovelha que se perdeu, que se afastou, que se desgarrou, a ovelha perdida.
E quando Jesus ele encontra essa ovelha que se desgarrou, ele tem, irmãos, uma grande alegria quando um pecador, quando alguém que está afastado dos caminhos do Senhor se arrepende dos seus pecados e volta para a casa do Pai. Há uma grande alegria no céu, porque Jesus, irmãos, ele ama a ovelha. E aquela ovelha que se desgarrou também, que está perdida, Jesus morreu por essas ovelhas. Ovelhas que estão desviadas, desgarradas, que estão aí no mundo. Jesus morreu por essas ovelhas. E há uma grande alegria no céu, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Irmãos, nós que somos pastores, quando eu fico sabendo de um irmão que era membro de uma igreja e está afastado, está longe dos caminhos do Senhor, eu oro por aquela ovelha e eu faço de tudo para trazê-la de volta, porque, irmãos, o mercenário que não é pastor, ele não vai em busca da ovelha, mas nós temos que ir em busca. A igreja tem que ir atrás dessas ovelhas que estão desgarradas. Pastor, junto com a igreja, tem que ir atrás dessas ovelhas que estão no mundo, que estão desgarradas, que estão lá fora, porque Jesus ele morreu por todos, irmãos. Jesus ele morreu por toda a humanidade, e o Senhor Jesus não quer que ninguém seja condenado, mas o Senhor Jesus, irmãos, ele quer que todos se arrependam, que todos se convertam, que aquele que está desviado volte para os caminhos santos do nosso Deus. E quantas ovelhas, irmãos, nos dias de hoje, quantas ovelhas estão desviadas? Há até pastores que estão desviados, pastores, ovelhas, muitas pessoas que precisam de voltar para os caminhos santos do Senhor. João capítulo 10, versículo 10, apenas este versículo, nós já lemos até o versículo 18, diz o texto que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O bom pastor que é Jesus, ele veio a este mundo nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdidos. O ladrão, o texto fala sobre o ladrão, o versículo fala sobre o ladrão, vem senão roubar, matar e destruir. Esse ladrão, irmãos, é o meu inimigo, é o inimigo da igreja, é o inimigo de nossas almas, aquele que foi expulso do céu, e ele está ao nosso derredor, bramando como leão, e ele está bramando como leão, está ao nosso derredor, e ele veio matar, roubar, matar e destruir. E a Bíblia diz: se possível for, está escrito nas Escrituras Sagradas, se possível for, até os escolhidos, este ladrão, este nosso adversário, o inimigo de nossas almas, se possível for, até os escolhidos, ele quer enganar. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós temos que combater o bom combate. Um dia nós vamos encerrar a carreira e guardar a fé. Nós não podemos, irmãos, voltar a praticar tudo aquilo que nós praticávamos antes de conhecer Jesus. Não podemos olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado tem que olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Não podemos olhar para trás como a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Judas, irmãos, traiu Jesus e ele se enforcou, porque ele olhou para trás, ele traiu o mestre. Nós temos que permanecer servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e existe um grande adversário nosso, e esse adversário, ele 24 horas, ele luta,
ele trabalha para desviar a igreja dos caminhos santos do Senhor, mas o bom pastor que é Jesus. Jesus, ele disse: eu vim, o bom pastor, Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância, vida eterna, salvação eterna. Jesus, ele veio, ele morreu numa cruz, para nos dar vida eterna, e a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus, tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 18, está escrito: quem crê em mim será salvo, mas quem não crê em mim já está condenado, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, o bom pastor Jesus, ele morreu numa cruz, para te dar vida eterna. E Jesus, Jesus veio, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. O bom pastor, ele cura, o bom pastor, ele sara as nossas feridas, ele cura as nossas enfermidades. O bom pastor, que é Jesus, ele vai em busca das ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas. E o bom pastor, que é Jesus, ele veio nos dar vida eterna, salvação eterna. Eu peço nesta noite que toda a igreja esteja orando, e eu quero perguntar nesta noite, se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus em seu coração, esta noite o Senhor Jesus, ele quer escrever o seu nome no livro da vida.